momento. Peço a todos que já estão aqui conosco que abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 15. 1 Reis 19, 15. A palavra do Senhor nos diz: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diga assim para ela: Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Continuando, versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E lhe disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Olha para a pessoa de novo que está do teu lado e diga: Então se levantou, seguiu a Elias e o serviu. Agora ainda fala para essa pessoa que está do teu lado: quem o chamou foi Deus através de Elias. Amém? Há uma coisa bem profunda no nosso rema para quem leu e que não dá tempo de explicar agora, mas estude na sua casa e tenha esse entendimento. O discipulado é um chamado sobrenatural. Amém? O discipulado é um chamado sobrenatural. O teu discipulador está ali por causa de Deus, porque ele também um dia foi chamado para discipular. E se você está sendo discipulado, e se você já se entende, percebeu que você também é um discipulador, entenda, o discipulado é um chamado sobrenatural. Você não o faz para homens, não o faz para as pessoas, mas você o faz para Deus. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos porque entendemos, Senhor, que o Senhor nos escolheu. Nós te agradecemos e te amamos, Senhor Deus, por isso. Porque entendemos que o Senhor tem sido maravilhoso e bom para conosco todos os dias, a todo momento. Não importando o que acontece fora, não importando o que acontece longe de nós, Senhor Deus, nós entendemos que aquilo que tem acontecido para nós é porque o Senhor tem provido, é porque o Senhor tem cuidado, é porque o Senhor tem planejado. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque através dos seus filhos o Senhor também nos fez discípulos, e através do seu Espírito Santo o Senhor tem nos guiado a cada dia, a cada manhã, em cada atitude, em cada escolha. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui nessa noite para te agradecer, para te honrar,
para dedicar esse tempo ao Senhor. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nos aponta a direção. Nos mostra, Pai, qual decisão tomar. Nos direciona, Senhor, para a sua vontade e não para a nossa. Nos faz deixar tudo aquilo que não vem do Senhor. Vem queimar de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Vem tirar fora, lançar fora tudo aquilo que provém do mundo, toda a carnalidade, Pai, e nos faz ser mais parecidos contigo. Aperfeiçoa a boa obra em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te honramos com os nossos aplausos neste momento. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Não há outro igual a ti, Pai. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. Amém. O discipulado é um chamado sobrenatural. Você percebe que Eliseu queimou as carroças, matou os bois e seguiu Elias. Confiança é a chave do discipulado. Você precisa ter fé. Amém? Entenda, o Deus que te chamou, Ele é poderoso. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que criou os céus, a terra, que rege todo o universo. Então não há o que se preocupar. Nós podemos nos alegrar em saber que Deus irá cuidar de tudo. Amém? Se você tem essa consciência e é grato a Deus, aplauda Ele mais uma vez nessa noite. Cegos abriu, não há Deus tão grande como tu. Sobre a noite brilhou, das cinzas nos levantou, não há Deus tão grande como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. Meu Deus é cura, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos levantou. Deus tão grande como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. Meu Deus é pura, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. Meu Deus é pura, é poderoso, meu Deus, meu Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é Declare essa conosco, verdade. quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? Quem pode nos deter?
será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? Quem poderá nos deter? Prevalecer contra nós, amém? Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem Tu és, Jesus. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção pra pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias.
eu não tenho pra onde voltar, só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Senhor, só tenho Senhor, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Senhor. Senhor, mas a fechada é o Senhor.
Só queremos o Senhor. Só queremos o Senhor. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sentir. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres em mim. Vamos declarar sentir mais uma vez. Sentir, não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. A tua presença é tudo que eu preciso. a ser quebrado para ser o que queres de mim.
Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Mais uma vez, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Graças a Deus. Eu posso te tocar. Jesus, eu quero te tocar. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, exaltamos o Senhor. Vem com o teu sobrenatural sobre as nossas vidas. Sem o Senhor, nada funciona à nossa volta. Vem, Senhor, e usa o teu povo, usa a tua igreja. Queremos participar do processo de salvação de vidas. Usa a tua igreja, Senhor. Completa o ID em nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudi-lo. Glória a Deus. Boa noite, queridos. O Caio estava falando do sobrenatural. O terceiro degrau da visão, que começa com ganhar, com consolidar, e o terceiro é o discipular, é extremamente fundamental. Um feeling por parte do discipulador, uma vida com Deus, um conhecimento profundo e um relacionamento com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum discipulado funciona. Essa semana, quando nós estávamos na célula, e antes um pouco da célula, eu estava preparando algumas coisas para dizer, eu me deparei com uma frase muito interessante que é: o discipulado sem o Espírito Santo é como um carimbo sem tinta. Você se esforça, pressiona o papel, machuca o papel, destrói o carimbo, mas não consegue deixar marcas. A tinta é o Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo, qualquer discipulado é ineficaz. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Irmãos, esse entendimento demonstra qual é o nosso lugar. Nosso lugar não pode substituir a pessoa do Espírito Santo. Por melhor discipulador que você seja, nunca abra mão do Espírito Santo. Amém? Segure na sua mão sua oferta, seu dízimo, sua primícia. Você que está nos assistindo, você pode pegar o número da chave Pix, vai aparecer aí na tela para você também poder ofertar, poder dizimar. Aproveite bem esse momento com Deus. Pai, nós queremos te render graças, porque é tremendo depender do Senhor. É extraordinário conseguirmos compreender que não poderemos imprimir o que precisamos sem a pessoa do Espírito Santo. Que aquilo que fazemos no natural nunca terá efeitos sobrenaturais, a não ser que o teu Espírito esteja envolvido no projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa dose de humildade que nos coloca no nosso lugar, dentro do processo que o Senhor criou. Muito obrigado. Agora, Senhor, aceita nossas ofertas, aceita o dízimo, aceita, Senhor, as primícias que estamos colocando diante de Ti no altar, porque isso é para Ti, porque veio de Ti, é o Senhor que tem nos suprido. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Podeis ofertar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está feliz por estar aqui essa noite, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu em particular estou feliz por estar aqui. Nós, domingo passado, não estivemos com os irmãos e isso faz muita falta, né? A gente sente saudade de estar junto com os irmãos, de cultuar a Deus, de estar no templo. Graças a Deus, Deus tem nos agraciado, apesar da decisão do nosso Supremo, hoje nós podemos estar nos reunindo mais uma vez. Isso é resultado das orações da igreja, não apenas das orações, mas da ação da igreja. A igreja está entendendo o seu lugar na sociedade, né, e está se impondo. Realmente nós temos que brigar, né, nós temos que fazer a diferença na sociedade, nós temos que brigar pela nossa posição. E mostrar que cultuar a Deus é algo extremamente importante. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1, do 1 ao 3. Abram suas Bíblias, seus celulares, né? Agora o negócio está ficando tecnológico. Amém? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, os despediram. Aleluias. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra, Senhor, que alimenta, Pai, as nossas fé, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a liberdade de poder Te cultuar, exaltar, engrandecer o Teu santo e bendito nome. Obrigado pela liberdade de poder usar a Tua palavra, Senhor, sem que soframos consequências, Papai querido. Nós sabemos que existem lugares onde os cristãos estão sendo perseguidos, Pai. Continua, Senhor, nos agraciando com a Tua bênção, Senhor. Continua, Senhor Deus, nos agraciando com a Tua presença neste lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite em especial e por todos os que aqui estão, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente com a Tua palavra. Ilumina o nosso coração, nos direciona, Pai querido, na direção do discipulado, Papai, que nós venhamos a entender o verdadeiro motivo, Senhor, do discipulado em nossas vidas, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Aleluias. A esta altura, nós já entendemos que discipulado não foi algo criado pela mão do homem. Que discipulado foi algo criado por Deus, é algo espiritual. E nós também entendemos que o homem, ele foi criado para ser discipulado. Deus criou o homem para ser discipulado. Deus, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, Ele podia muito bem ter criado o homem e ter formatado o homem para pensar da mesma forma que ele. Se assim eu fizesse, o pecado não existiria, não é verdade? Mas Deus, e eu vejo isso como algo maravilhoso da parte de Deus, Ele nos deu a liberdade de escolher bem ou mal, certo ou errado, o santo ou o profano, árvore do conhecimento do bem e do mal, ou árvore da vida. Nos deu a liberdade para escolhê-lo, escolher a Deus ou a Satanás. E é exatamente por isso que, como descrito no livro de Gênesis 3, no capítulo 8, Deus, Ele descia toda a viração do dia para nos ensinar, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho. É um discipulado especial, um discipulado divino. Não foi o discipulado de Deus que deu errado, mas sim a ambição do homem pelo conhecimento. Nós sabemos que o homem, ele foi enganado por Satanás. E Satanás, ele tinha uma ambição muito grande, ele não apenas queria o conhecimento divino, mas ele queria ser aquilo que Deus era. Nós sabemos que jamais Satanás conseguirá isso. Ele tenta isso através da criação, atingindo a criação de Deus. Então, essa ambição gerada por Satanás em nosso coração, que deu brecha para que o erro acontecesse, para que o pecado acontecesse em nossas vidas. Se de um lado Satanás quer destruir a criação através do discipulado da mentira, do outro lado, Deus quer trazer a salvação. Nós sabemos que Satanás, ele tem enganado homens e mulheres, reis e rainhas, profetas e sacerdotes, pastores e líderes.
um discipulado enganoso, e esse discipulado enganoso tem trazido inúmeros prejuízos para a humanidade até os dias de hoje. Até os nossos dias, esse discipulado tem trazido inúmeros prejuízos. E nós vemos que Deus, mesmo com o advento do pecado, Ele encontra formas de se aproximar do homem novamente para discipulá-lo. E nós podemos entender a primeira lição a respeito do discipulado. Como o apóstolo acabou de falar, sem relacionamento não existe discipulado. Lembra? Deus descia toda a viração do dia para discipular o homem porque ele tinha um relacionamento com o homem. Então, sem relacionamento não existe discipulado. Isso é muito interessante, meus queridos, porque eu uso muito aqui, abrindo aspas, abrindo uns parênteses aí, eu uso muito aqui a figura de Abrão, mas Abrão vai se encaixar perfeitamente nessa mensagem. Porque nós percebemos, assim como dito pelo Caio aqui, o Espírito Santo é maravilhoso nessa questão, ele já traz uma conexão entre aquilo que o Caio falou, entre aquilo que o apóstolo falou e aquilo que eu ia dizer. Assim como Deus chamou, assim como Elias chamou Eliseu, Deus chamou a Abraão. E eu vejo um discipulado muito interessante na vida de Abraão. Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que o discipulado acontecesse na vida de Abraão, Abraão teve que abandonar tudo aquilo que ele tinha, teve que abandonar a segurança que ele tinha. E ele teve que partir num projeto que não era dele, mas num projeto que era de Deus para a vida dele. Meus queridos, muitas vezes nós, como cristãos, nós queremos, saber da parte de Deus o que Deus vai fazer na nossa vida, o projeto de Deus para nossas vidas. Porém, nós queremos saber por quê? Porque nós queremos, em paralelo, fazer um projeto para tentar ajudar Deus a realizar os projetos dele para nós. Mas não foi isso que nós vimos Abraão fazendo. Abraão simplesmente obedece o chamado de Deus. Ele vai para um lugar onde ele não sabia onde era, onde a direção ia ser dada por Deus. Deus daria a direção para ele. Outra lição que nós percebemos a respeito do discipulado é que, geralmente, quem define os caminhos do discipulado é Deus através do discipulador. Não somos nós. Não é o discípulo que define o caminho. Não é o discípulo que define a forma que vai ser discipulado, mas é Deus através do discipulador. Abraão deixa, assim como Eliseu deixou. Abraão abandona, assim como Eliseu abandonou. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver também no discipulado de Jesus Cristo algo muito parecido. Após o batismo de Jesus Cristo, Jesus Cristo andava ali pelo mar da Galileia. Nós sabemos que Jesus Cristo, orava por várias pessoas, curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos. E naquela caminhada, ele encontra 2 homens. A Bíblia não fala que ele tinha um relacionamento com esses homens ou que ele conhecia esses homens. Ele encontra Pedro, e ele encontra André.
lançavam as suas redes ao mar. Ele simplesmente chama esses dois. Ele faz uma proposta para esses dois homens. Ei, vocês querem ser pescadores de homens? Sim, Senhor, nós queremos ser pescadores de homens. Então vem e me sigam. A Bíblia fala que no mesmo instante que Jesus Cristo chamou, eles obedeceram. Eles largaram as suas redes e eles seguiram a Jesus Cristo. Eles não questionaram Jesus. Eles não perguntaram qual seria o projeto do discipulador. Eles simplesmente abandonaram. Abandonar a rede, meu querido, abandonar não é simplesmente abandonar aquilo que ele estava fazendo no momento, mas é abandonar toda uma vida. É abandonar todo um projeto pessoal e particular. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles deixaram as suas vidas, deixaram a sua empresa, deixaram a sua família para seguir Jesus Cristo. Foi isso o que eles fizeram. Indo mais à frente, Jesus Cristo encontra Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. E ele faz a mesma proposta para os dois. E é interessante, né, que como os primeiros, isso é exatamente, né, aquilo que foi falado. Discipulado é algo espiritual. É aquilo que o Caio falou, discipulado é algo espiritual, né? Aqueles dois consertavam ali as suas redes, e Jesus Cristo chega neles e os chama. Ei, vocês querem ser pescadores de homens? Então vem e me segue. E eles abandonam. Outra coisa interessante a respeito do discipulado é que, como nós podemos ver nessas mensagens, geralmente Deus não procura discipuladores ou discípulos desocupados. Era algo que eu pensava muito há algum tempo atrás. Quando eu tiver um tempo, né, eu vou fazer mais para Deus. Né, quando eu tiver um tempo livre, né, quando eu estiver desocupado, quando eu acabar o meu projeto, né, eu vou fazer algo para Deus. Mas não é isso que Deus procura. Deus não procura pessoas desocupadas. Geralmente Deus procura aqueles que estão ocupados. Porque Ele sabe que aqueles que estão ocupados realmente vão fazer a diferença. Realmente fazem a diferença. Vão, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo. Ou seja, não existe discipulado sem relacionamento, não existe discipulado sem entrega, não existe discipulado sem sacrifício. Eu sei que aqueles que são discipuladores vão ficar tristes com o que eu vou dizer aqui agora. Geralmente aquele que arde em seu coração a questão do discipulado fica triste com isso, porque nós queremos discipular todo mundo, né? Todos aqueles que, né, dão bola para a gente, vamos dizer assim, a gente começa a falar de Jesus para as pessoas começam a ouvir, nós queremos discipular, nós queremos que eles aceitem Jesus, nós queremos que eles venham para a célula. Mas, muitas vezes, meus queridos, isso não acontece dessa forma. Porque se a pessoa não quiser caminhar contigo, o discipulado não vai dar certo. A pessoa tem que querer caminhar contigo, tem que trilhar, né, os caminhos que Deus projetou. É uma mudança de vida, é abandonar aquela vida antiga e viver uma vida nova. Eu falo isso, meu querido, porque eu já me frustrei com relação ao discipulado, com os projetos que nós tínhamos aqui na igreja há algum tempo atrás. E nós entramos, né, com o projeto até de Casa de Paz. Nós fizemos o projeto e nós começamos a discipular algumas pessoas. Dias e dias discipulando essas pessoas. E de repente, no final do discipulado,
Essas pessoas simplesmente voltaram a viver as vidas que elas viviam antes. Isso me lembra algo que nós conversamos aqui na última sexta-feira na reunião de líderes com o apóstolo. Até foi o Caio que comentou um pouco a respeito disso. Me lembra a parábola do semeador. E essa palavra foi mencionada pelo próprio Jesus Cristo. Eis que saiu um semeador a semear. Enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E vieram os pássaros e comeram essas sementes. E outras sementes caíram sobre o pedregulho. E essas sementes cresceram. Porém, como a raiz não era profunda, veio o sol e queimou essas sementes. Outras sementes caíram sobre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E outras sementes caíram em terra boa, em terra fértil, em terra produtiva. E essas sementes deram frutos a 30, a 60 e a 100. Jesus Cristo não apenas menciona essa parábola, mas ele explica para os seus discípulos o significado dessa parábola. Ele explica qual era o significado, o verdadeiro significado dessa palavra. Dessa parábola. Aquelas sementes que caíram no caminho são como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não entendem. Elas estão tão distraídas com o mundo que a palavra não penetra em seus corações, a palavra não penetra em suas mentes. É como se ela tivesse um escudo. E o inimigo vem e rouba essas palavras sem que surta efeito algum. Aquelas sementes que caem sobre as pedras são aquelas pessoas que aceitam de pronto a palavra. E isso nos deixa animados. Porque o foco do discipulador, o foco do líder é arrancar almas do inferno. Você começa a falar de Jesus para aquelas pessoas ficam animadas, elas aceitam, elas já querem ir para a célula, elas querem ser discipuladas, e você começa o discipulado na vida dela e parece que tudo vai dar certo, é uma alegria só, mais um na célula, mais um na igreja, mais um que foi arrancado do reino das trevas, e nós, como líderes, como discipuladores, nós pensamos no impacto que a palavra de Deus, no impacto que o Espírito Santo, no impacto que Jesus Cristo vai fazer na vida daquela pessoa, na transformação que Deus vai fazer na vida daquela pessoa, e a gente fica feliz, porque a gente sabe o que Deus pode fazer na vida das pessoas, na vida das famílias, aquelas famílias que aceitam a Jesus Cristo. Porém, quando começam a vir as lutas, muitas vezes até dentro de casa, porque há uma mudança de vida, há uma mudança de vivência, novos costumes terão que ser aplicados à vida dessas pessoas. Ele começa a tentar querer caminhar com o líder, tentar querer viver uma vida nova, e aí começa a ser impactado dentro dos seus lares, começa a ser perseguido às vezes pela família, começa a ser perseguido pelos amigos, começa a perseguição por causa da palavra de Deus, e começa a vir as lutas. Então essas pessoas desistem, elas abandonam o Evangelho. Elas não conseguem, elas não têm raízes em si mesmas. E aquelas sementes que caem em meio aos espinhos são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus.
mas elas estão sufocadas com as coisas deste mundo. Elas estão sufocadas com aquilo que é material. Elas estão preocupadas com os bens desta terra. Elas não se preocupam, elas não olham para o espiritual. Elas apenas fazem número estático, não cresce, não evolui. Eu tenho uma planta lá em casa, lembrei disso, um pé de acerola, e ela está em meio a outras plantas com muita sombra, né? Eu acho que já tem aquela planta lá mais ou menos há uns 3 anos. E aquele pezinho de acerola, ele não cresce, né? Não diminui também, mas não cresce. Não sai do lugar, está estático ali, não dá frutos, não produz mais galhos. Está ali parado, já há uns 3 anos. Aí um primo falou que talvez ela ainda dê fruto. E eu estou com esperança que ela dê fruto realmente. Porque se não der, daqui a algum tempo eu vou lá e corto ela. Não está fazendo diferença, né? São essas pessoas que estão em meio aos espinhos. Muitas vezes elas estão na igreja, mas não fazem diferença nenhuma. Não tem impacto nenhum, não gera fruto. Nem para o lado positivo, nem para o lado negativo, ainda bem. Porque tem algumas ainda que levam para o lado negativo. Impacto de forma negativa. Aí é complicado. E complica mais ainda. Então são essas sementes que caem em meio aos espinhos. Nós temos que estar preparados como discipuladores para não se frustrar, como disse o apóstolo aqui, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos direcionar, vai nortear as nossas vidas. Perdão, irmãos. A voz até já muda, né? Depois que a gente toma uma aguinha, a voz muda. Vai nortear as nossas vidas para que o discipulado ele aconteça e dê certo. Não é você que vai definir isso. Não é a tua flecha que vai apontar para o discípulo certo, mas é o Espírito Santo que vai apontar para o discípulo certo. Nós temos que estar atento àquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. A segunda lição a respeito do discipulado é que o discipulado ele é passado de pai para filho. Ele é transmitido de pai para filho. E eu vou aqui usar mais uma vez a figura de Abraão. Abraão, um exemplo perfeito a respeito disso. Nós sabemos que Abraão, quando ele obedece ao chamado do Senhor, ele recebe uma promessa da parte de Deus. Sara era estéril. E Deus então promete para Abraão um filho, que seria o filho da promessa. E aquilo que eu falei, meus queridos, muitas vezes nós queremos, fazer um projeto paralelo. Nós queremos saber, às vezes, como Deus quer fazer as coisas para que nós possamos fazer um projeto paralelo. E foi exatamente isso que Sara fez. Sara fez um projeto paralelo. A promessa de Deus é que ela teria um filho. É que ela geraria um filho. Sara, então, muito esperta que só ela, muito esperta que só ela, pega a sua serva e entrega para Abraão. Abraão, mais esperto ainda, vai
e tem um filho com Agar, né, que é Ismael. E aí avacalha tudo no meio de campo, né? Porém, aquilo que Deus falou, a promessa de Deus, ela vai acontecer. A promessa de Deus, aquilo que Deus liberou, vai acontecer porque Deus liberou. Passado algum tempo, Sara, ela tem um filho, Isaac. Aí começa a ter atrito entre Sara e Agar, por causa dos seus filhos. Aí então Sara vai tentar corrigir, né, aquela belezura que ela tinha feito lá no passado. Ela tenta corrigir. Provavelmente ela chega em Abrão e expulsa esse menino, expulsa essa mulher. E Abrão teve que, né, expulsar Ismael do seu convívio, expulsar Ismael de sua casa. Após a morte de Sara, Abrão casa-se com Quetura. Nós já falamos, acho que há algum tempo atrás, não sei se na minha penúltima ministração nós já falamos a respeito disso. Eu acho que eu ministrei a respeito disso. Não sei se foi aqui ou na quarta. Ele casa-se então com Quetura, com quem ele tem Median, que dá origem aos medianitas. Mas o que eu quero falar a respeito de discipulado com relação a essa história que eu contei de Abrão? Como eu falei, Isaac, ele é o filho da promessa. Isaac é aquele filho que tem mais contato com Abrão desde da sua infância, a sua juventude, até que se torna homem, né? Ele é discipulado por Abrão, aquele que entendeu a importância que Deus tinha para Abrão, é aquele filho, né, do sacrifício. Ou seja, a semente de Deus que tinha em Abraão foi passado para Isaac. O discipulado foi feito na vida de Isaac. Foi completo. O discipulado na vida de Isaac, ele foi completo. Já Ismael, como eu mencionei, ele não teve um discipulado completo. Ele não viveu tanto tempo com Abraão. Mas nós percebemos que Abraão consegue influenciar a vida de Ismael. Consegue passar aquilo que ele tinha de Deus para a vida de Ismael. De Ismael, nós sabemos que dá origem ao povo árabe, dá origem, né, ao islamismo. E o islamismo, na sua raiz, na sua concepção, tinha muito do judaísmo. Eles são monoteístas, eles creem em apenas um Deus. Eles reconhecem, né, Adão, Abrão, Noé, Moisés, Jesus Cristo como profetas. Então tem muito a ver na sua raiz com o cristianismo. E eu pergunto como é que surge isso? Surge através da influência de Abraão na vida de Ismael. Median, né, dá origem ao povo medianita. E aí nós vamos ver que Moisés, quando ele mata aquele soldado e ele foge para o deserto, ele encontra lá a filha de Jetro, com quem ele se casa, né, com Zípora. Jetro era sacerdote de Midian. Seu povo de Deus estava no Egito. De onde veio, né, a questão do sacerdócio na vida de Jetro?
sacerdote é aquele que sacrifica a Deus através de Midian. Então nós podemos ver a influência de Abraão na vida de Ismael, na vida de Isaac, na vida de Midian. Meus queridos, a nossa função como pai é transferir aquilo que nós temos de Deus para a vida dos nossos filhos. Se o discipulado falha na família, nós teremos inúmeros prejuízos. Nós vemos isso em nossos dias, nós vemos isso em nosso lado muitas vezes. Famílias destruídas, filhos disseminados, que se puderem, matam os seus próprios pais, roubam aquilo que os pais têm, que brigam pela herança, mesmo com os pais vivos. Eles querem saber apenas deles. Isso, meu querido, não é culpa da sociedade, não é culpa do governo, é a falha no discipulado. É a falha no discipulado. Isso é culpa do pai e da mãe que falhou no discipulado. O discipulado é algo que se passa de pai para filho. Deus instituiu o discipulado dessa forma. É algo que se passa de pai para filho. No discipulado de Moisés, o discipulado é algo que vem desde o princípio da criação. Nós vamos ver algo muito interessante. Moisés praticamente ele faz um discipulado em massa, destacando a figura de Jesus Cristo. Seu discipulado transcendeu os seus dias. A função de Moisés foi revelar o plano de salvação, discipular o povo com relação ao plano de salvação através de Jesus Cristo. E nós podemos ver isso, que Deus, aquilo que Deus faz através da vida de Moisés, através das festas bíblicas, algo que iria acontecer em torno de 1.300 a 1.500 anos depois. Mas Moisés já estava ensinando o povo, discipulando o povo a respeito da vinda de um Messias, da vinda de um Salvador, da vinda de um rei. Nada mais do que justo que o povo realmente, que a igreja, e o povo estivesse preparado com relação à vinda de Jesus Cristo, não é verdade? Porém, quando Jesus Cristo chega, a igreja tinha tomado um rumo totalmente diferente. Tinha tomado um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tinha projetado. Existe uma particularidade muito interessante no discipulado de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele vem resgatar a essência da palavra do Pai e mostrar que mais importante do que as profecias e os profetas era a própria profecia encarnada através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele discipula de duas formas. Uma, eu particularmente costumo dizer que é para fazer história, vamos dizer assim. Porque traz o impacto, traz transformação, mas não tem a mesma eficácia do discipulado individual. Mas por que você fala isso, presbítero? Nós podemos ver isso numa passagem muito interessante. Quando Jesus Cristo está discipulando uma multidão em torno de 5.000 pessoas. Imagine, meus queridos, naquela época, juntar 5.000 pessoas. Hoje em dia é difícil.
né, juntar 5.000 pessoas para falar a respeito da palavra do Pai. O filho estava ali falando a respeito da palavra do Pai durante horas e horas. E no crepúsculo da tarde, quando o dia já estava findando, seus discípulos preocupados chegaram até ele: mestre, a noite já está caindo. Nós temos que despedir essa multidão. Nós temos que dispensar essa multidão para que eles, né, possam ir para a sua casa, para que eles possam se alimentar. Jesus Cristo, então, movido de compaixão, não queria apenas despedir aquelas pessoas sem dar algo em troca para elas, como se já não tivesse dado muita coisa, né? Tudo aquilo que Jesus Cristo fazia, todas as mensagens de Cristo. Então, né, eles encontram um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus Cristo não pega aqueles pães, eleva ao céu, agradece a Deus, e ele alimenta aquelas 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Existe uma música muito bacana a respeito disso. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Mas é assim que Deus faz, Ele usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu sou mal na questão de louvor, eu sou mal, meus queridos. Mas nós podemos ver uma diferença muito grande. Deus usa quem Ele quer, mas o discípulo Ele usa de uma forma diferenciada. Aí eu pergunto para os irmãos o seguinte: alguém sabe o nome desse menino que ajudou a alimentar essa multidão? Ninguém sabe o nome desse menino, mas daqueles que estavam com Jesus Cristo, dos discípulos de Jesus Cristo, nós sabemos o nome deles. Nós sabemos o nome daqueles 12 homens. Aqueles 12 tinham um relacionamento com Jesus Cristo. Eles compartilhavam tudo aquilo que Jesus Cristo estava vivendo naquele momento. Todo o sofrimento, toda a angústia de Jesus Cristo foi compartilhado com esses homens. Alguns estavam juntos, outros próximos, outros viram, né? Até o momento da crucificação, aqueles que não temeram, mas compartilharam, estavam juntos, tinham um relacionamento. Essa é a diferença entre a multidão e os discípulos. Essa é a diferença. A multidão estava ali por um motivo. Eles estavam buscando bênção. Eles estavam buscando cura. Eles estavam buscando restauração. É isso que eles estavam buscando. Eles queriam algo de Cristo. Eles queriam aquilo que Cristo poderia oferecer para eles. Diferente dos discípulos que abandonaram, que abriram mão daquilo que faziam, abriram mão das suas vidas. Diferença de discípulo para a multidão é isso, meu querido. Discípulo se doa. Discípulo vive um projeto que não é dele. Discípulo não está buscando nada em troca. Existe alguma passagem na Bíblia que fala em específico que Jesus Cristo, né, curou ali um dos seus discípulos. Existe uma passagem que fala que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Mas eu não lembro. Me perdoe se eu estiver errado, meus irmãos, né? Eu estou caminhando. Sou presbítero ainda. Alguma passagem que fala que Jesus Cristo curou. Oi? A sogra? Isso. Mas Pedro, né, ou os outros, não sei se tem alguma passagem que fale isso. Na verdade, então eles não estavam procurando nada em troca. Essa é a diferença. Nós vamos perceber isso em João 6. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo. Eu estou aqui já falando há algum tempo. 6,
do 60 ao 69. Aproveitar para tomar uma água aqui novamente. Amém? E muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida? E a nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida? É um momento em que Jesus Cristo estava trazendo uma palavra de direcionamento àqueles discípulos que estavam, talvez ali querendo pegar já outro caminho. Jesus Cristo traz uma palavra dura. Muitas vezes as pessoas entendem tais palavras como palavra dura, mas às vezes é palavra de alinhamento. É aquilo que um pai faz para o filho quando vê que o filho está perdendo o rumo. O pai chega e dá ali uma palavra de alinhamento para o filho, uma palavra dura, uma palavra que vai trazer o filho para o caminho novamente. E aqueles discípulos, quando ouvem essa palavra, eles abandonam Jesus Cristo, eles deixam Jesus Cristo. Jesus Cristo então olha para os 12: e vocês vão me abandonar também? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida, aleluias. Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Pedro entendeu, meu querido. Pedro entendeu a essência do discipulado. Pedro entendeu a essência do discipulado. Nós vemos muitos filhos que, às vezes, o pai vai discipular, vai falar, o filho não quer nem ouvir o pai. Algo que eu esqueci de comentar também, quando Abraão morre, um exemplo a respeito disso. Quando Abraão morre, Ismael, ele não fica revoltado com Abraão. Nós vemos ali Ismael e Isaac no enterro de Abraão. Tudo aquilo que Abraão tinha, Abraão deu para Isaac. Para Ismael ele deu apenas presentes. Mas eu não vejo Ismael revoltado, revoltos como o pessoal fala. Ismael estava lá acompanhando, honrando seu pai. Ele não ficou revoltado. Poderia ter ficado. Abraão expulsou ele de casa. Abraão não deu herança para ele. Mas não foi isso que ele fez. Ele honrou os seus pais até os últimos dias. Resultado de um discipulado bem feito. Por mais que tenha ficado pouco tempo.
é o resultado de um bom discipulado. Nós temos que estar preparados como discipuladores e como discípulos, às vezes, para dar um direcionamento verdadeiro e para receber também uma direção verdadeira do discipulador. Não entender como palavras duras e desistir. Nós vemos muito crentes pulando de igrejas em igrejas por causa disso, abandonando seus líderes. Existem até algumas pessoas que acredito que não tem nem necessidade de estar na igreja. Não tem nem necessidade do templo. Ou seja, aí como é que vai acontecer o discipulado se não estarem no templo, se não se reunirem, se não estarem juntos, se não ter relacionamento? Uma das funções do discipulador é comunicar aquilo que Deus colocou em seu coração para os discípulos. Eu acredito que o mínimo que um discipulador quer é ver o seu discípulo deixando marcas. Assim como Jesus Cristo deixou, quantas marcas Jesus Cristo deixou na história da humanidade? Jesus Cristo quer que nós deixemos marcas, mas não as nossas marcas, não as marcas do Zenilton, não o carimbo do Zenilton, mas as marcas de Cristo que existe em mim. O mínimo que um discipulador quer é isso. E nós vemos uma passagem muito interessante no livro de Atos 3. Eu não vou ler, eu acredito que os irmãos tenham acompanhado, os textos. Eu mencionei vários e vários textos aqui, mas eu não li porque se fosse ler ia passar muito mais do horário, então eu não li, eu apenas mencionei. O livro de Atos 3 também menciona uma passagem muito bacana, onde Pedro e João, eles vão ao templo chamado Templo Formosa, e ali eles encontram um coxo de nascença, e aquele homem então olha para João, pedindo esmola, para Pedro pedindo esmola, e Pedro fala, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Ele está replicando exatamente aquilo que Jesus Cristo fazia. A palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que crerem e for batizados serão salvos, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, e se forem picados por serpentes, não lhe fará mal algum. O que Pedro e João estavam fazendo era replicando aquilo que Jesus Cristo fez. Isso é resultado do discipulado, meus queridos. Resultado do discipulado. Quem aqui está pronto para viver um verdadeiro discipulado? Quem aqui está pronto para viver um relacionamento verdadeiro com Deus e com o seu discipulador? Quem aqui está pronto para fazer a vontade do Pai? Quem aqui está pronto para viver não o seu projeto, mas sim o projeto de Deus? Discipulado é viver o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de chamar aqui o Ministério Levítico neste momento e pedir que você vá refletindo a respeito disso. Discipulado não é algo humano, é algo espiritual. E nós fomos criados para ser discipulados.
Nós somos criados para ser discipulado. Você pai, você mãe. Você tem que levar a sério a questão do discipulado na vida dos seus filhos. É muito triste, mas quando nós não levamos a sério, nós sofremos. É um plantio. O discipulado é um plantio. E quando ele dá errado, nós colhemos. E esses frutos não vão nos agradar. Gostaria de pedir que os irmãos ficassem em pé neste momento. O discipulado é muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos. Os impactos do discipulado não vai ser apenas na nossa família ou na igreja onde nós cultuamos a Deus, mas o impacto do discipulado é algo que vai mudar a trajetória de toda uma vida. É algo que vai mudar a trajetória de toda uma geração. A nossa geração foi alcançada por discipulados que aconteceram lá atrás, que foram passados de pai para filhos através da palavra de Deus. E a palavra é muito clara a respeito disso. Ensina, discipula seu filho, ensina seu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Assim sucessivamente, pais e filhos passarão essa mensagem, e essa mensagem não vai morrer no decorrer da história. Essa mensagem é vida. E é isso que Deus quer, resgatar vida em nós. A vida que nós tínhamos lá no princípio, vida de relacionamento com Ele. Vida de relacionamento com o Pai. Amor ágape, amor puro, amor verdadeiro, amor santo. Aleluias. Senhor Deus e Pai, nós sabemos, Pai querido, que temos muito trabalho, Senhor. Grande é a seara, Pai. Grande é o discipulado, Senhor Deus. Mas Tu nos deixou o Espírito Santo, Pai, para nos direcionar, para nos guiar, Senhor Deus. Nessa noite eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha tocar em cada um de nós. Nós que somos sacerdotes dos nossos lares, que o Teu Espírito Santo venha nos dar estratégias para discipular não apenas os nossos filhos, mas para discipular os nossos amigos, os nossos irmãos, aquelas pessoas que estão em nossa volta, no trabalho, na escola, na faculdade. Que a Tua semente que foi plantada em nós possa ser transferido, Senhor Deus, possa ser transferido para os nossos filhos, que nós possamos ver a transformação em nossa cidade, a transformação em nosso bairro, Pai. Senhor, nos ensina, Pai,
Nos ensina a discipular, papai querido, como Jesus Cristo discipulou, Senhor. Como Jesus Cristo discipulou. Discipulado, papai querido, que transformou a nossa vida, que transformou a nossa história, Pai. Aleluias. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Pela Tua santa palavra, Senhor Deus. Pela palavra que Tu nos deixou, papai querido. Senhor, a Tua palavra nos prova, Senhor, que discipulado, Pai, é algo espiritual. Que discipulado é um projeto divino. E que o discipulado transforma. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Aleluia. Aplauda o Senhor neste momento. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia, aleluia. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Queridos, como vocês já sabem, no próximo sábado nós teremos batismo. Então eu gostaria de pedir a você que é líder de célula e você que está numa célula, que vocês tirassem um momento durante a semana para orar pelos irmãos que vão ser batizados. Nós vamos estar ali realizando um batismo conjunto com a segunda igreja, com a quarta igreja, com a quinta igreja, no sábado. E vai ser a gente vai sair daqui da igreja às 9 horas da manhã e nós vamos ficar esse tempo juntos ali. Então eu gostaria e a gente sabe que no mundo espiritual há
alguém que não é interessado de que os batismos aconteçam. Então, gostaria de pedir que todas as células, todos os líderes de célula, você que está me assistindo, mobilize sua célula essa semana para guardar alguns minutos da célula para estarem orando pelos irmãos que vão ser batizados. E se você ainda não é batizado e gostaria, fale comigo depois do culto, para que a gente possa agilizar para você o curso batismal, para que você possa participar do batismo no sábado. Mais informações sobre o batismo vai estar aí no grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? Coloque sua mão assim na posição de receber. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso e porque o Senhor nos escolheu para participar, para ser ferramenta nesse processo que o Senhor chama de discipulado. Sabe, Deus, eu tenho consciência, nós temos consciência que o Senhor podia fazer tudo sozinho, mas o Senhor resolveu nos envolver no processo. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para ajudar pessoas, para transferir informações. E no decorrer desse processo, nosso relacionamento contigo se aprofunda. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado porque quando discipulamos, somos também discipulados. Muito obrigado. Senhor, agora guarda a tua igreja, que tenha uma semana poderosa, próspera, saudável diante de ti, e que nós possamos realizar no final de semana que vem esse ato tão importante que é o batismo. Que o Senhor prepare tudo, que o Senhor organize os pensamentos, que o Senhor trabalhe os corações e que desde já tanto pessoas como ambientes sejam preparados pelo teu poder, pelo teu Espírito, e que os teus anjos já montem guarda a respeito de tudo isso. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a mais doce comunhão e santa consolação do Espírito de Deus esteja com toda a igreja do Senhor aqui e onde ela estiver, agora e para todo sempre. Amém e amém. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe.